Então, eu vou apresentar, eu sou a Cristina Mori, do Ministério do Planejamento. A gente, junto com o Ministério das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, coordena esse programa, o Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades, nome curto telecentros.br, telecentros.br. E a gente também, o Ministério do Planejamento é responsável pela Secretaria Executiva, pela coordenação executiva desse programa, e a gente que recebe as propostas e que faz, em geral, essa interface com os nossos parceiros potenciais. Isso é muito ruim. Manda a primeira. Tá lá. Esse está aí atrás de mim o desenho do programa. Por que tem esses 3 ministérios? Cada um entra com alguma das ofertas do programa, né? As comunicações, responsável pela entrega de equipamentos novos, conexão à internet aos telecentros. O Ministério da Ciência e Tecnologia, bolsas para jovens monitores da comunidade, para eles atuarem como agentes de inclusão digital, como monitores do telecentro. E o Ministério do Planejamento entrega equipamentos recondicionados para os casos onde isso for ser o equipamento recebido, e também vai constituir uma rede de formação que vai oferecer formação a esses monitores bolsistas, e também tem vagas para monitores não bolsistas. E todos, não importa qual o tipo de proponente, sejam órgãos federais, estaduais, municipais ou entidades da sociedade civil, solicitam apoio ao programa a partir dessa seleção de propostas que a gente está com ela aberta hoje. E a gente já quer que, a partir desse momento do cadastro de proposta, a gente tenha dados e insumos para o monitoramento e avaliação, tanto das propostas que a gente recebe, como depois com atendimento e com a avaliação da implementação, né, a gente já começa a colher esses dados a partir agora da proposta. O embasamento legal público comunitário na lógica desse programa, ele é um espaço de acesso público e gratuito, ele tem computadores conectados à internet, e ele oferece essas tecnologias para múltiplos usos. Os usos possíveis: acesso livre, acesso assistido pelos monitores, cursos e atividades coletivas, atividades que a gente chama de desenvolvimento local, pode ser de cultura, de lazer, de geração de emprego e renda, de assistência social, do que for a cara daquela comunidade, a necessidade daquele parceiro, mas isso não... Na verdade, o telecentro tem que oferecer essas 3 coisas, tá? Na regra do programa, que ele não é só um espaço de cursos, ele não é só um espaço dessas atividades coletivas, ele não é um espaço só de acesso, ele tem que oferecer os 3. E a gratuidade, né, e ser um espaço comunitário, é porque ele não é uma lan house, ele não é um cybercafé, ele é um espaço diferente dos espaços comerciais de acesso às tecnologias. A gente aceita como unidades que vão receber apoio do programa telecentros que estão em funcionamento, os centros de inclusão digital que estão em funcionamento e telecentros novos. Qual que é a diferença entre o centro de inclusão digital e o telecentro que já está em funcionamento? O Centro de Inclusão Digital, ele é um telecentro, só que ele não tem conexão à internet. E a gente então dá esse nome para ele, diferente do telecentro, que telecomunicações vem daí, quer dizer, telecentro vem de telecomunicações. E aí a gente quer conectar esses centros que já estejam em funcionamento, até para potencializar o uso deles e não reinventar as rodas aí. Mas também temos uma meta de implantar telecentros novos. A meta muito ainda baseada no nosso feeling, é apoiar 5.000 unidades em funcionamento, entre esses telecentros e centros que já estão em funcionamento, e 3.000 novos. Isso é baseado em cadastros que a gente tem de unidades que estão em funcionamento, existem mais do que 5.000 telecentros já em funcionamento no país. A gente tem cadastrado mais de 2.000 centros de inclusão digital em funcionamento também já cadastrados, e fora os que não estão cadastrados com a gente, que precisam se cadastrar para participar do programa. A forma de cadastro eu vou apresentar daqui a pouco também. Mas é importante vocês terem esse parâmetro, que a gente aceita as unidades que estão em funcionamento para fortalecer, para ampliar acesso, para melhorar a qualidade delas, e as novas em lugares onde, preferencialmente, não tenha nenhuma oferta dessas tecnologias. Quem que pode participar? A gente tem 2 tipos de entidade, como eu estava falando no caso, enquanto estava explicando a portaria, né? A entidade proponente e a entidade beneficiária. As duas, elas têm, como a regra, para ser qualquer uma das duas, é igual, né? Uma entidade de natureza pública ou privada sem fins lucrativos. Pública significa
das 3 esferas, administração direta ou indireta, pode ser sociedade de economia mista, estatal, enfim. Mas é bem amplo, só não pode entidades com fins lucrativos, basicamente. Mas qual que é a diferença que é muito importante, que a gente tem recebido muitas perguntas sobre isso no telefone, e-mail, às vezes encontra as pessoas na rua. A entidade proponente, a gente espera que ela seja uma entidade mais forte. E a entidade beneficiária é aquela entidade local, onde o telecentro está instalado. Existem casos, é óbvio que essas duas figuras vão se confundir. Se eu estiver falando de um município, por exemplo, pode ser que o espaço lá onde está instalado o telecentro seja da prefeitura também, então, de uma secretaria, de algum órgão interno da prefeitura. A entidade proponente, a beneficiária, se não é exatamente o mesmo CNPJ, está no âmbito do mesmo representante, né, do mesmo responsável legal, que é o prefeito. Agora, a maior parte dos casos que a gente tem recebido é uma entidade, por exemplo, uma associação de moradores, uma associação de bairro, ou uma associação de produtores pequena, que tem lá uma unidade de telecentro em funcionamento e ela quer apoio àquela única unidade dela. Isso a gente está pedindo para ela o seguinte: procure uma entidade proponente. Essa entidade proponente a gente espera que seja uma entidade que seja capaz de apoiar um conjunto de telecentros. Em alguns casos, são programas, iniciativas de inclusão digital que já existem. Em outros casos, eles vão se constituir para participar desse programa, e a ideia é que se constitui e se mantenham, porque senão também não vai conseguir dar conta de atender a todos os requisitos lá que a gente tem na portaria, que depois vai virar um acordo de cooperação. Quem tem que apresentar a proposta hoje para a gente é a entidade proponente. Ela precisa se articular com as entidades beneficiárias ou potencialmente parceiras dela e combinar como é que elas vão atender aos requisitos do programa. Deixa eu ver que slide que está. Passa para o próximo, tem uns exemplos. Então, vamos lá, para ficar uma figura de linguagem aí, a entidade proponente é a mãe de vários telecentros, a entidade local beneficiária ela cuida de um dos filhos dessa mãe. É um pouco figurado demais, né? Mas acho que ajuda a entender a lógica. Alguns exemplos. A prefeitura pode ser proponente e ela apoia um monte de telecentros no município dela com associações de moradores. Ou o governo de estado é proponente e ele tem telecentros em parceria com prefeituras e organizações não governamentais. Um órgão federal pode ser proponente, ele faz parceria com prefeituras, com entidades, com estados. E uma entidade sem fins lucrativos, ela pode ser proponente? Ela pode, desde que ela tenha uma característica de conseguir dar conta dos telecentros todos que tem que estar na proposta dela. E ela vai, então, uma grande entidade sem fins lucrativos pode, grande talvez seja até um exagero, mas uma entidade de porte razoável, porque senão ela não vai conseguir dar conta de responder às atribuições que tem a ela designadas no programa. E essas entidades pequenas, então, elas devem buscar parceria com essas entidades mais fortes, sejam elas públicas ou a entidade privada sem fins lucrativos de maior porte. Como é que é a formalização jurídica do programa? E isso também tem que ficar muito claro na hora que vocês estão pactuando entre entidades proponentes e beneficiárias. Ou qualquer arranjo que tenha entre a entidade proponente, as beneficiárias que vão ser responsáveis pelos telecentros daquela proposta e eventuais parceiros, né? Às vezes eu tenho um governo do estado, por exemplo, ele pode ter uma iniciativa de inclusão digital que já implanta, já tem vários telecentros naquele estado e ele faz isso em parceria com a universidade, com empresas privadas, enfim. Todo esse pacto da entidade proponente com seus parceiros e as entidades beneficiárias, a gente não rege, a gente simplesmente acha que é importante que ele exista, porque depois você consegue encadear responsabilidades na hora de cumprir as atribuições no programa. Mas isso está a cargo de cada entidade proponente fazer com seus parceiros e beneficiários. O que vai ter de formalização jurídica conosco é o seguinte: a entidade proponente aprovada no edital celebra um acordo de cooperação técnica com a coordenação executiva, que é o Ministério do Planejamento. A coordenação executiva, nesse ato, vai estar representando os 3 ministérios e as atribuições de cada um deles vão estar descritas também nesse acordo. Esse acordo, a expectativa é que a gente consiga ele ter vigência até dezembro de 2011, porque é até quando a gente consegue garantir que tem orçamento para as ações que são, principalmente as ações continuadas, que é conexão, bolsa e formação. A entidade beneficiária, dependendo em que aquele telecentro for contemplado, ela vai celebrar instrumentos diretamente com
cada ministério responsável, o principal deles é esse termo de doação no caso de receber equipamentos novos. Então, todo telecentro contemplado pelo programa com equipamentos novos, daqui a pouco eu vou explicar o que é o kit de equipamentos novos, ele assina, o Ministério das Comunicações doa esse kit diretamente à entidade beneficiária, exceto em casos que a proponente julgue que isso não é o melhor arranjo, mas a gente quer estimular que a doação já fique com quem vai cuidar no dia a dia daquele equipamento, até para poder atribuir as responsabilidades para lá também.